Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. O Salmo 32 nos fala da bem-aventurança daquele que recebe o perdão de Deus. É um belo e profundo salmo que narra o quão abençoado e feliz é aquele que anda com Deus. A palavra bem-aventurado, registrada nos versos 1 e 2, significa aquele que é feliz, ou aquele que é muito, muito feliz. Traz a ideia de alguém abençoado por Deus. Este salmo está entre os salmos chamados e conhecidos como os salmos de penitência. Isto é, salmos de confissão de pecado e arrependimento. Ele é importante porque nós temos aqui uma fiel descrição do que ocorre internamente em nós quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, quando nós nascemos de novo e quando nós fazemos parte, passamos a fazer parte da família de Deus e parte da aliança de Deus. Todos nós, individualmente, sem exceção, estamos em busca de uma única coisa em nossa vida. Isso é ser feliz. É por isso que nós estudamos, trabalhamos, nós namoramos, casamos, procuramos ter filhos, e é por isso que nós vivemos. De forma voluntária ou involuntária. Todos nós estamos em busca disso. Felicidade. A pergunta e descoberta mais importante que alguém pode fazer em sua vida, que você pode fazer em sua vida, é essa: onde está a felicidade verdadeira? Muitos anos atrás, o filósofo e matemático cristão Blaise Pascal, possuidor de uma mente brilhante, respondeu essa pergunta. Pascal colocou desta forma: a felicidade verdadeira não está nem dentro de nós, nem fora de nós, mas sim em nossa comunhão com Deus. É somente quando nós estamos em um relacionamento verdadeiro com Deus, quando nós somos verdadeiramente convertidos, é que nós conhecemos e desfrutamos a verdadeira felicidade, da alegria e paz que nós tanto procuramos, que tanto almejamos e desejamos. Nessa instrução bíblica, eu gostaria de responder essa pergunta: o porquê que um cristão é alguém verdadeiramente feliz, bem-aventurado? Porque somente o cristão, e unicamente o cristão, pode ser assim e é assim. Para você cristão que me ouve, eu vou apresentar as razões da nossa esperança e alegria. O porquê que você deve sempre estar em paz e com seu coração alegre e tranquilo, mesmo diante das mais difíceis provações, dos tempos mais difíceis que você possa enfrentar ou esteja enfrentando.
Já você que me ouve, que não é um cristão, ou que não tem certeza disso, eu lhe apresentarei 3 razões pelas quais você se deve tornar um cristão. Em primeiro lugar, o cristão é bem-aventurado, é verdadeiramente feliz e abençoado, porque ele está perdoado e justificado por Deus através de Jesus Cristo. É isso que nós vemos nos versos 1 e 2. Ser um cristão é ter o perdão de todos os seus pecados. Na cruz do Calvário, Jesus pagou todos os pecados do seu povo. O cristão entende isso e conhece o amor de Deus. Ele é constrangido e é levado a se entregar a Deus como gratidão e resposta ao que Deus por ele fez. Ele confessa os seus pecados, ele abandona os seus pecados e busca viver uma vida pura, uma vida santa, porque ele sabe que isso agrada a Deus. O cristão não é somente perdoado, mas também é justificado. Justificação não é o mesmo que perdão. A justificação vai muito além disso. Significa o seguinte: por causa do sacrifício perfeito de Jesus e por causa da vida reta e justa que Cristo viveu, todo crente está nesse exato momento coberto com esta justiça de Cristo e agora ele é um filho de Deus. Deus olha para o cristão, para aquele que é salvo, e não vê mais os seus pecados, não vê mais culpa, não há mais culpa, ele não tem mais falhas, Deus não vê mais falha, ele vê Cristo no cristão. Por isso que este que está salvo, verdadeiramente salvo, não pode, nunca vai perder a sua salvação, pois tudo foi consumado, tudo foi pago na cruz. Não há nenhuma condenação sobre este, apenas o amor imensurável de Deus sobre sua vida, sobre ele. O cristão pode se alegrar sempre, pois nada muda ou nada mudará. Isso. Mesmo diante dos seus pecados, das suas quedas, tropeços, tombos, falhas, ele já tem imutavelmente graça e perdão. Mas então por que o cristão verdadeiro ele pede perdão quando ele peca? Visto que ele já está completamente perdoado, assim a palavra, a Escritura nos ensina. A resposta é: porque ainda que perdoado, ainda o pecado é uma ofensa, entristece a Deus. E ele confessa e pede perdão pelos seus pecados, porque o cristão sabe que esse pecado que levou Jesus Cristo a morrer e sofrer na cruz, foi o seu pecado que levou o Salvador à cruz. Então, quando ele falha, quando ele comete o pecado, ele lamenta isso, ele se entristece, ele se arrepende e ele rapidamente busca confessar a Deus, ele se humilha diante de Deus e ele busca não mais voltar nesse pecado, não cometê-lo. E ao confessar e abandonar, a alegria que foi quebrantada por causa do pecado é restaurada. A comunhão com Deus é fortalecida por intermédio do arrependimento e da confissão. Embora o cristão esteja unido com Cristo de uma forma definitiva, inalteravelmente, inabalavelmente, imutavelmente, eternamente e para sempre, a sua comunhão, diferente da sua união com Deus, pode variar, pode flutuar, ela pode crescer, tem graus, pode estar mais acima, mais abaixo. Eu digo quanto ao senso da presença de Deus na sua vida. O cristão, ele permanece unido com Deus através de Jesus, mas a comunhão e a intimidade com o Pai, ela é abalada. E ele, quando peca, quando falha e por alguma razão demora em confessar, se arrepender e abandonar determinado pecado, o cristão então perde o senso da presença de Deus. Ele perde essa profunda alegria, essa paz.
o crente, o cristão, ele sente a vara da disciplina de Deus. E isso leva a sofrer, isso leva ao gemer. Ele não pode mais viver em amizade com os seus pecados. Ele não pode viver mais em paz com os pecados conhecidos, pois a sua natureza foi mudada. Diferentemente do falso cristão, do hipócrita, que muitos desses lotam nossas igrejas em nossos dias atualmente, esses conseguem pecar e não ter nenhuma tristeza, nenhuma dor, nenhum lamento. Então, em primeiro lugar, o cristão é alguém bem-aventurado e desfruta dessa maravilhosa bênção, porque ele é alguém que está perdoado e foi justificado através de Cristo. Em segundo lugar, nós vemos aqui nesse salmo, através dessa oração de Davi, desse derramar-se de Davi diante de Deus, que o cristão é alguém feliz verdadeiramente, bem-aventurado, infinitamente abençoado, e só ele de fato desfruta da verdadeira paz, alegria, porque ele tem a presença sublime e doce do Espírito Santo. É isso que vemos nos versos de número 3 ao verso de número 6. O cristão é amigo de Deus, amigo da Trindade. Os seus melhores e mais chegados amigos são 3 e ao mesmo tempo 1. Pai, Filho e Espírito Santo. O cristão é alguém que passou da morte para a vida. Ele estava morto espiritualmente, morto em seus pecados. Ele não desejava Deus, não amava a palavra de Deus, a Bíblia, e não queria orar, não desejava, não tinha vontade, prazer na oração. Até que um dia, pela graça, os seus olhos são abertos, a sua mente é transformada, e ele começa a ter sede por Deus. Deus se torna o mais importante, ele passa a amar a Deus e querer guardar seus mandamentos, obedecer a Deus em tudo. E se isso não aconteceu com você, você está perdido ainda. Você está morto espiritualmente, você pertence e está em trevas. Ainda que você esteja domingo após domingo assentado nos bancos da igreja. O cristão, ele é bem-aventurado, pois o Espírito Santo, o próprio Deus vivo, passa a habitar nele e habita nele. O cristão nunca está sozinho, mesmo nos momentos mais escuros e sombrios da sua vida. O Espírito Santo é quem ilumina o seu entendimento quando ele lê a Bíblia, que o faz entender, crer, compreender. É o Espírito Santo que acusa e alerta quando o cristão comete algum pecado. É o Espírito Santo que faz a nós ver mais e mais da profundidade, da glória, da beleza de Deus e de Cristo. Nos ajuda a compreender de quão profundo foi e é o sacrifício realizado na cruz. O Espírito Santo é quem nos convence, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem ajuda-nos a orar quando estamos fracos. Ele intercede por nós quando não temos força para isso. O Espírito é quem revela maiores porções do amor de Deus no coração do crente. É o Espírito Santo que trabalha incansavelmente na nossa santificação e ajuda-nos até o fim. E o Espírito Santo está completando a boa obra iniciada na vida do crente, em nossas vidas. É o Espírito Santo quem implanta a fé, quem desenvolve a fé, quem amadurece a fé e preserva a fé do cristão até o fim, até o dia em que o povo de Deus, habitado pelo Espírito Santo, deixa este mundo e adentra a eternidade da glória. Então, em segundo lugar, o cristão é bem-aventurado, possui essa sublime felicidade, é profundamente abençoado, porque ele tem a sublime e doce presença do Espírito Santo. Em terceiro lugar, ele é isto. Ele é bem-aventurado
porque ele tem Deus como seu Pai amoroso e sábio. É isso que nós observamos e aprendemos os versos de número 7 a 11. Por que nós cristãos não devemos ser ansiosos? Porque você cristão não deve viver ansioso, afoito, desesperado. Por que nós cristãos sempre devemos ter uma mente, um coração em paz? Por que o cristão tem isso? A resposta é simples. Porque não somos órfãos. Temos um Pai no céu, um Pai verdadeiro, um Pai amoroso, sábio, todo-poderoso, forte, que nunca nos deixará. Um Pai que ama tanto, que deu e que entregou aquilo que ele mais tinha de valor. Ele entregou o que era para ele o mais importante, o seu Filho único. Ele moeu, destruiu seu Filho eterno e unigênito na cruz, por amor a você. Ao ler e proferir essas palavras, meu coração arde e os meus olhos lacrimejam, pois isso realmente aconteceu. E é só por causa disso que podemos ser chamados e somos bem-aventurados, que somos felizes de verdade, por causa da cruz de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, como nós lemos em Mateus 6, os versos 25 e 34, quando Jesus colocou desta maneira aos seus discípulos, à multidão, aqueles que ouviam: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do campo. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, por preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado, uma hora, ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque são os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, que buscam, que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Davi aqui nesse salmo, ele coloca dessa forma essa presença maravilhosa de Deus Pai, quando ele diz aqui, nesse versículo, número 7, Tu és o meu esconderijo. Deus é o abrigo seguro do cristão. Deus é o castelo forte e indestrutível em que podemos nos refugiar em todos os momentos, em que você pode se abrigar, encontrar ali descanso e paz. Deus também é aquele que nos instrui. É isso que nós vemos no versículo seguinte. E como que Deus faz isso? Como que Ele nos instrui? Como que Ele nos faz trilhar por caminhos de verdadeira sabedoria? Ele faz isso através da sua palavra. A verdadeira sabedoria está na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. E na Bíblia nós conhecemos a Deus e a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. O Salmo 119, 9 diz assim:
De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Esse mesmo salmo vai dizer assim também no seu verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No livro de Josué, Deus se dirige a esse grande líder e capitão que tem diante de si uma difícil missão de conduzir o povo difícil e rebelde e complicado até a Canaã celestial, a Canaã terrena, até a terra prometida. E Deus, diante de Josué, diz o seguinte para ele: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O Salmo 1, o primeiro dos salmos, e de fato um dos salmos mais importantes, começa colocando assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Este é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. E por fim, o verso 99 do Salmo 119 diz assim: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus mandamentos. A razão pela qual você é um tolo e infeliz é porque você não estuda e não lê com diligência e amor a palavra de Deus. Jonathan Edwards, que foi o maior filósofo e teólogo da história do mundo e também, principalmente, da história dos Estados Unidos, ele escreveu assim, abre aspas: os cristãos felizes não são aqueles que realizam todos os seus sonhos e objetivos pessoais, mas aqueles que abraçam os objetivos de Deus. Amém.